meninas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do podcast Inspiradas por Ele, um podcast do EQI. E hoje vamos conversar um assunto muito legal, muito importante para nós meninas, nós também mulheres que estão assistindo a gente. Vamos falar sobre um pouco o comportamento, nossa postura diante à sociedade, nossa casa, na igreja, ou na escola, ou em qualquer lugar que você esteja. E hoje, para falar um pouco, para nos inspirar nesse assunto muito importante, eu apresento a vocês a nossa convidada, Irmã Raimundinha. Seja bem-vinda, Irmã Raimundinha. É um prazer recebê-la aqui no nosso meio. A Irmã Raimundinha é um grande exemplo de mulher para a gente. Ela é uma das nossas coordenadoras do projeto Meninas que Inspiram. E hoje a gente está muito feliz em recebê-la em nosso meio. Quero agradecer pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês, tá? Podendo assim passar um pouco do que eu conheço, do que eu sei, né? Não sei muito, porque esse mundo de etiqueta e de comportamento é muito amplo e cada dia aprimora mais. Mas nós estamos aqui para aprender, né? Sou Raimundinha, coordenadora das Meninas que Inspiram. Gosto muito desse trabalho, de trabalhar com essas meninas maravilhosas, meninas que querem aprender, né? E eu estou aqui para contribuir com esse aprendizado. Amém. Eu vejo a Irmã Raimundinha como uma pessoa muito maravilhosa, é uma pessoa que inspira muito. Gente, quando ela chega no culto, ela chega tão radiante. Eu falei, gente, eu fico besta ver a Irmã Raimundinha sentada. É sério, é do meu coração, do fundo do coração. E as vestimentas? Sim, ela vem chique. É a Irmã Raimundinha. Eu vou ser além de Provérbios, capítulo 31, versículo 25, que diz assim: a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã não tem preocupações. Ela está vestida de força e dignidade e sorri sem medo do futuro. Essa passagem representa a essência de uma mulher que se comporta com sabedoria, elegância e confiança no Senhor. E para dar início mesmo ao nosso assunto muito especial, Irmã Raimundinha, eu queria saber como é que foi sua infância, sua juventude, como que a senhora chegou nessa delicadeza, nessa postura. Teve algo marcante que marcou sua vida? Meninas, a minha infância foi uma infância simples, né? Até porque tem 50 e poucos anos atrás, né? Mas assim, meus pais eram uma pessoa simples, mas eles eram rigorosos em algumas coisas, né? Eles não eram pais permissivos, eles eram pais presentes,
pegar mesmo para poder ler, é uma leitura assim cativante, gente. Vocês não tem noção. Quando você começa a ler a Bíblia, parece que você quer mais e mais e mais saber o que está ali escrito, né? Eu estou me dedicando agora em estudar as mulheres da Bíblia, né? Até porque nós estamos aí com meninas que inspiram. Hoje vocês são meninas, mas amanhã vocês serão mulheres, né? E eu estou descobrindo muitas coisas maravilhosas com essas mulheres. Realmente elas são mulheres que dão muito ensinamento, muitos exemplos para cada uma de nós. Sim. Eu gosto da Esther. Ela tem uma postura muito autoritária, assim, depois que ela virou rainha. Até nas escolhas dela, eu achei ela muito inspiradora também. Maria também, sim. Grandes mulheres. Quando a senhora começou a perceber a importância da forma de como uma jovem deve se comportar, teve algum momento marcante na sua vida que fez perceber a importância disso? Como eu falei para vocês, eu sempre gostei de observar, né? E assim, não houve um momento marcante, foi o cotidiano que foi me levando a observar como as pessoas se comportavam, como elas se vestem em determinados lugares, como elas falam, né? Que a gente tem que saber a forma de falar, né? Tem ambiente que você tem que ter um linguajar diferente, né? Sim. Outro ambiente você vai ter uma linguagem mais extrovertida, mais dinâmica. Então, assim, não houve um momento assim, que eu decidi, que eu descobri, que eu precisava. Foi o tempo que foi me levando a observar e achar bonito, e a gostar, e a querer estudar, pesquisar, e ler, e me informar mais, né? E viagens, gente, viagem é muito importante. Vocês estão começando agora, já vão fazendo uma poupancinha para viajar. Porque nas viagens a gente aprende. Você aprende mesmo, porque você chega num ambiente, chega num restaurante, chega num lugar que você vai ter que se comportar. E não fique nervosa, apenas olhe como alguém que sabe mais do que você está fazendo, e aí você vai começar a fazer, né? Ter cuidado e vai dar tudo certo. Sim, o observar, né? É muito importante. E devemos nos comportar na igreja, em casa, na escola, como havia dito no começo. Devemos mudar o nosso agir ou sempre ser aquela menina onde que a gente está passando aqui mostrando para vocês o jeito de se comportar, a fala, o responder para uma pessoa, pensar antes de agir. O que a senhora acha sobre esses lugares diferentes? As boas maneiras, a boa educação, a etiqueta, ela cabe em todos os lugares e ela deve, né? Ela deve, né? Na nossa casa nós já devemos começar, né? A usar, a ter formalidade, porque é a partir daí que você vai levar para fora. Sim. Né? Eu critico muito assim, as pessoas que, por exemplo, na igreja, né? Sim. A igreja é um lugar sagrado, a igreja é um lugar que nós devemos nos comportar bem, né? Não devemos mascar chiclete, hipótese nenhuma, né? Não devemos folhear livros, Bíblia, enquanto o pastor, o pregador, a cantora está ali pregando, falando, né? Isso é falta de educação. Quando ela está lá, o pastor está fazendo uma pregação, eu estou aqui folheando a minha Bíblia, isso significa que eu não estou dando importância para o que ele está falando. Sim. Isso não é só na Bíblia, né? Se você está numa reunião, numa palestra, na sala de aula, né? O professor está ali, ele se esforçou para te dar uma aula bem dada, e aí você está lá, ó, brincando, você está aqui no celular, você está levantando para ir ao banheiro, para tomar água, né? Então, isso são coisas que a gente deve ter cuidado. Sim. Né? Às vezes eu estou sede, se eu não trago a minha garrafinha na igreja ou numa palestra. Por quê? Porque eu tenho que respeitar a pessoa que está lá na frente falando. Sim. Então, assim, boas maneiras, comportamento,
está mais relaxado, você está mais à vontade, né? As coisas correm de maneira diferente. Mas uma verdadeira dama, uma pessoa que é culta, que é educada, independente do ambiente, ela vai saber se portar de maneira correta, de maneira cordial com as pessoas que estão ali com você. É muito importante aprendermos desde cedo esses comportamentos, né, irmã Raimundinha? E é em casa que a gente aprende, né? Sim. Sem contar que quando uma pessoa chega num local, num ambiente com essas boas maneiras, ela chama a atenção, né? Sim. A postura dela, você, nossa, aquilo ali E é admirável. E eu sei de uma coisa também, que é o brilho do Espírito Santo, que faz toda a diferença em nós. Sim. E nós carregamos mais essa responsabilidade, né? Aí que nós temos que ser responsáveis, e que nós temos que fazer bonito, que nós temos que nos comportar. Porque somos meninas, somos mulheres cristãs, somos mulheres que carregamos o brilho do Espírito Santo, como você falou. Como que eu carrego o brilho do Espírito Santo e eu vou chegar num ambiente escandalizando, né? Falando coisas que não devem, se comportando de forma que não deve, vestindo de forma que não devemos. Então isso aí é uma responsabilidade muito grande para nós, né? Nós temos que dar a resposta que as pessoas, que o ambiente quer, de pessoas que têm o brilho do Espírito Santo, de pessoas que têm o conhecimento, né, da palavra de Deus. Precisamos conhecer a palavra do Senhor. Qual é a diferença entre a educação do mundo e o comportamento que agrada a Deus? Como equilibrar isso? Temos que equilibrar, né? O mundo hoje, principalmente hoje, o mundo está trazendo muitas coisas, né? Devemos fazer um equilíbrio com essa educação de forma a conciliar as duas, né? Uma coisa é aquilo que nós falamos, uma mulher cristã, né? E outra coisa é a que não é cristã, né? Há uma cobrança em cima da gente e nós temos que dar esse respaldo para Deus, né? Deus, Ele espera o melhor de cada uma de nós, né? Então, assim, hoje a gente tem que se policiar muito com o que o mundo oferece. O mundo está oferecendo muitas coisas que não vai nos levar a bons caminhos, a bons exemplos, né? E é por isso que eu falo para vocês. É através da observação, é através do conhecimento, da leitura, da busca que você vai sentir essa diferença de educação do mundo e educação, né, cristã, educação no nosso mundo religioso. Até porque o mundo já está cheio de mulheres grosseiras, vulgares, tem que fazer a diferença. Sim, Mulheres pacíficas, com modéstia, né? Devemos ser pacíficas e modestas. E a irmã Raimundinha estava falando e veio uma passagem bíblica que se passa, acho que Tito 2, 3 ao 5, que diz que ela falando ali com muita intensidade que as mulheres mais velhas ensinam as jovens assim como se comportar, né? Se passa em Tito, se você depois quiser ver com mais a profundidade, ler Tito. Tito é muito, muito bom, dá vários conselhos. E falando de conselhos, qual conselho a senhora daria para as meninas que estão nos assistindo hoje sobre ter delicadeza, respeito? Qual é uma chavinha ali que nós precisamos ter? Porque eu acredito que também estamos começando nessa jornada de ser mulheres fortes, cheias do Espírito Santo, comportadas e com sabedoria. Acredito que devemos buscar diariamente uma sabedoria assim. Qual que a senhora nos diria hoje? Primeiro eu quero dizer
que eles dizem hoje, na idade de vocês acham os pais chatos, cobram demais, mas depois, quando vocês tiverem a minha idade, vocês vão perceber, vocês vão sentir que toda aquela cobrança lá atrás foi para o futuro, né? E assim, estudem, busquem uma profissão, busquem um casamento, saiba escolher o casamento, né? Saiba escolher com muito cuidado, né? Porque casamento é para a vida. Oração também, né? E um casamento mal sucedido é problema que você vai ter, né? Oração, orem muito, busquem muito, peça a Deus e assim, observar, ler, buscar, é aquilo que eu já falei, né? Vão atrás de postura, de situações que vai te edificar, que vai te transformar, que vai te tornar uma mulher educada, uma mulher fina, uma mulher bonita, né? Não é marca que torna uma pessoa bonita, né? Elegante. Elegância, ela está dentro de você. Dentro para fora. De dentro para fora, realmente. Né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa vestida de marca, com etiqueta, que marca cara de ser elegante, sem educação, né? Então não é isso, né? E assim, se pergunte, quando você for agir de alguma forma, pergunte, se fosse Deus, ele agiria dessa forma? Esses dias uma moça, uma jovenzinha, tirou uma foto muito bonita na praia e ela queria postar. E ela me perguntou, foi me pedir um conselho, se ela postaria aquela foto nas redes sociais. Eu falei para ela, pergunta para Deus, será que ele postaria uma foto na praia, com roupas de praia, assim, né? Se ele falar que postaria, você vai postar. Ela falou, você já me respondeu tudo, não vou postar, vou guardar essa foto para mim. Por quê? Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós temos que guardar, zelar, cobrir, né? Então, são pequenos detalhes, são coisas que fazem parte do nosso dia a dia e que vão edificando a nossa vida. Verdade. É sempre pensar o que Jesus faria. Sim. Todas as vezes que a gente fosse tomar uma atitude, a gente pensasse o que Jesus faria neste momento. Muita coisa seria diferente. Seria diferente. E para finalizarmos as nossas perguntas, o que a senhora diria para a sua versão mais jovem? Se pudesse voltar no tempo. Volta aí no tempo, irmão, é um dia. 17 anos, 20 anos. Se eu pudesse voltar no tempo, eu seria muito melhor do que eu sou hoje. Eu teria feito muito mais acertos, principalmente porque depois que eu já me tornei uma pessoa adulta, eu conheci a palavra de Deus, a verdadeira palavra de Deus. Então assim, eu já tinha cometido vários erros, né? Que hoje, se eu pudesse dar um conselho, voltar ao tempo, sentar frente a frente com a menina Raimundinha, seria muito diferente. Eu ia falar muita coisa para ela. E com certeza nós estaríamos aqui muito melhor. Outro patamar. Mas enfim, Deus quis assim, ou seja, Deus permitiu, né? Deus deu várias oportunidades. É o que eu falo para vocês hoje. Aproveitem, foquem, orem
do Senhor para vocês. Então siga também os conselhos que a irmã Raimundinha passou para nós hoje. E no decorrer dos vídeos também vai ter vários assuntos muito legais, muito da presença do Senhor. Cíndila estará gravando, eu também, nós duas, com convidados muito especiais. E eu passo a palavra agora para a Cíndila. A gente tem que agradecer bastante a Deus, porque eu já conversei com algumas mulheres que não tiveram, a maioria delas, não tiveram essa oportunidade que a gente tem, como a irmã Raimundinha. Ela falou que se voltasse no tempo faria tudo diferente. Eu, a Bia, a Bela, que está aqui nos bastidores, a gente tem essa oportunidade de ser aconselhada, de ter a quem recorrer quando tiver alguma dificuldade, pedir um conselho, como a jovem pediu sobre a foto. Então, a gente deve agradecer a Deus. A gente sabe que será grandes frutos desse podcast, tanto em nossas vidas quanto na vida de quem está assistindo. E é isso. E já também passando, só para lembrar aqui um avisinho, curtem o vídeo, segue nosso Instagram, vou botar também o Instagram da irmã Raimundinha. Ela também ela não posta muita coisa, mas quando temos uma conferência, posta algo edificante também, né? E irmã Raimundinha, tem algo mais para nos dizer nessa noite? Sim, talvez possa ser uma novidade para vocês, mas no mundo da etiqueta ela se divide hoje em dois campos: na etiqueta social e na etiqueta netiqueta. Eu não estou me falando. A netiqueta ela é aplicada ao ambiente virtual. E eu gostaria de falar isso para vocês, porque assim, hoje vocês sabem que as redes sociais são o auge, né? Sim. E nós devemos ter postura para nos comportar diante das redes sociais, né? Alguém põe um post lá, põe alguma coisa, vocês já viram alguma situação de baixaria, de pessoas falando que não deve, né? Então isso também nós devemos ter um comportamento adequado, né? Mesmo que alguém postou e eu não gostei, mas eu não tenho que ficar ali com palavras feias, com palavras que possam denegrir a imagem da pessoa, né? Nós temos que nos comportar e ter postura diante das redes sociais, né? Então eu achei importante. É muito necessária essa informação, sim. Esse tema sobre ética é muito amplo. Sim. Muito amplo, porque vai no campo social, religioso, profissional, né? Vocês aí estão começando uma vida profissional. Quando você for fazer uma entrevista, você tem que ter um comportamento, né, adequado, a como se vestir, né? Você não pode ir para uma entrevista de emprego com qualquer tipo de roupa, né? Tem empresas que só de te olhar, eles já te descartam. Sim. Eles fazem a entrevista correr, mas já sabem que não vai querer você, né? Então, a maquiagem, né? A roupa, o cabelo, os acessórios, né? Você não vai para uma entrevista de emprego com um brinde, né? Você não vai com um decote, né? Então, assim, é muito amplo esse campo e devemos, vocês aí que estão florescendo agora, começando uma vida agora, e as outras mais novas que virão, tem que prestar atenção, ter cuidado, vigiar, estudar, pesquisar, né?
vocês fizeram as escolhas certas. Amém. Glória a Deus. E com certeza eu ainda vou ver muitas coisas maravilhosas, sucesso de vocês, né? Ver vocês crescendo aí, assim, mulheres virtuosas, mulheres segundo o coração de Deus. Eu agradeço muito, muito, e eu sou muito feliz de participar e de ser uma das coordenadoras meninas que inspiram. Muito linda! E para fechar com chave de ouro, eu vou estar citando um texto bíblico que eu também fiz algumas pesquisas, embora uma Raimundinha, para ver se tinha algo específico sobre isso como etiqueta na Bíblia, só que eu acabei achando um texto que tem uma referência também com um comportamento. Se passa em 1 Pedro 3, do 3 ao 4. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites, como cabelos trançados e joias de ouro, roupas finas. Pelo contrário, que esteja no seu interior, que não perece, pela beleza demonstrada com um espírito docio e tranquilo, e que é de grande valor para Deus. É o que nós falamos aqui, que acho que foi o Espírito Santo mesmo que nos deixou fluir esse assunto, que foi tão suave, tão prazeroso, que foi tão prazeroso. Então é isso, meninas. Vamos encerrar a oração. Uma Raimundinha. Eu quero passar essa oração para a senhora, se a senhora puder nos orientar. Sim. Amém. Amém. Então vamos orar e agradecer a Deus por esse momento maravilhoso. E estamos realizando aqui. Bom dia. Pai querido, mais uma vez te oramos, nós te agradecemos, Deus. Por esse momento que o Senhor permitiu aqui, Pai, de estar falando de coisas importantes, Senhor, de estar buscando melhoria do nosso comportamento, Pai Deus. Pai, que o Senhor chegue até o ouvido de cada pessoa que vai ouvir, Jesus, que vai ver, Pai, que possa estar descobrindo o quanto é bom e amável te adorar, Jesus. Pai, eu venho nesta hora pedir pela vida dessas jovens, Senhor, dessas meninas, de cada menina, Pai, que participa desse grupo, Deus. Oh, Jesus, abençoe, Senhor. Que elas sejam, Pai, mulheres segundo o teu exemplo, Pai. Que elas sejam mulheres moldadas